Um edifício pode ter o melhor projeto do mundo. Pode estar certificado, pode ter sistemas de última geração e, mesmo assim, entregar uma performance bem abaixo do que foi prometido no projeto. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. E quase sempre o que falta é uma etapa que muita gente ainda trata como detalhe, o comissionamento. Neste vídeo você vai entender o que é o comissionamento dentro do LEED BD+C e por que ele era um pré-requisito da certificação, quais documentos ele exige e qual a diferença entre o comissionamento básico e o avançado. Se você toma decisão sobre projeto, obra ou operação de edifícios, se esse tema impacta diretamente o que vai funcionar depois que a obra acabar. Antes de seguir, se você acompanha conteúdos técnicos sobre certificações, vale se inscrever no canal. Bem-vindo ao canal da Ares Sustentabilidade. Vamos por partes. Comissionamento, ou CX, é um processo de verificação. Ele garante que os sistemas do edifício, especialmente os de energia, ar-condicionado, iluminação e água, foram instalados, ajustados e operam exatamente como o projeto previu. Parece simples, mas na prática é onde mora a diferença entre um edifício que cumpre o que promete e um que decepciona. No LEED BD+C, o comissionamento aparece na categoria Energia e Atmosfera. E ele aparece de duas formas, como pré-requisito, ou seja, obrigatório, e como crédito, ou seja, pontos adicionais se você quiser ir além. Ele cobre, no mínimo, o seguinte: verificação dos sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração, verificação dos sistemas de iluminação e controles de iluminação e verificação de fontes renováveis, se houver. A ideia central é simples: confirmar que cada um desses sistemas atende aos requisitos do proprietário e aos critérios de projeto. Mas o comissionamento não é só verificação, ele gera documentos. E esses documentos eles são obrigatórios, não é papel por papel. Cada um tem uma função clara e, como contratante, você precisa saber o que exigir. O OPR, Honest Project Requirements, ou requisitos do projeto do proprietário, é o documento que define desde o início quais são as metas do empreendimento, as funções esperadas dos sistemas e os critérios de desempenho que o proprietário quer atingir. Sem o OPR, o processo de comissionamento não tem uma referência clara do que verificar. O BOD, Basis of Design, pega o OPR e traduz em termos técnicos. Ele descreve os sistemas escolhidos, as premissas que guiaram as decisões de projeto e as normas aplicadas. É o documento que conecta a intenção do proprietário às soluções técnicas adotadas. O CX-Plan é elaborado pela autoridade de comissionamento e define o escopo, o cronograma, as funções de cada parte e as responsabilidades. É um documento dinâmico, ou seja, ele vai sendo atualizado conforme o projeto avança. Por que isso importa para você como contratante? Esses três documentos são a evidência formal de que o comissionamento foi feito com método. Eles registram a intenção de projeto, as decisões técnicas e o processo de verificação ou, na entrega você deve receber os três. Se não receber, o processo não foi completo. Agora, aqui vem o ponto que muita construtora ignora. Cumprir só o comissionamento básico significa entregar o mínimo. E o mínimo em LEED é exatamente isso, o mínimo aceitável. Quem quer performance real, ou quem está mirando níveis Gold ou Platinum, precisa olhar para o próximo passo. É aí que entra o comissionamento avançado, ou Enhanced Commissioning. Ele inclui tudo o que o básico exige e vai além em três frentes principais. Traz o comissionador para o projeto mais cedo. Ele revisa o projeto ainda na fase de design. Isso reduz erros, conflitos entre disciplinas e retrabalho de obra. Inclui revisão de manuais de operação e treinamento da equipe de manutenção. O edifício é entregue com a equipe sabendo operar. Prevê uma revisão pós-ocupação, normalmente entre 8 e 10 meses depois da entrega. O comissionador volta, mede, ajusta e confirma se o edifício continua performando. Por que isso importa tanto? Porque a maior parte dos problemas de consumo, conforto e operação não aparecem no projeto, aparecem na operação. E quando aparecem, custa muito mais caro consertar. Um sistema de ar-condicionado mal balanceado pode aumentar o consumo de energia em 2 dígitos. Um controle de iluminação mal programado pode anular o ganho de eficiência da fachada. Uma bomba operando fora do ponto de projeto pode comprometer toda a economia de água. O comissionamento é o que evita isso. Estudos mostram que o comissionamento pode reduzir o consumo de energia entre 10% e 20%.
E o custo do CX normalmente se paga em menos de 3 anos, só com a economia operacional. Na prática, isso significa um edifício que entrega o que prometeu, uma operação mais previsível e uma vida útil mais longa para os sistemas. Para construtoras e incorporadoras, o CX é também uma proteção reduz risco de chamado técnico no pós-obra, reduz pedidos de garantia, reduz desgaste com o cliente final. Para quem opera o edifício, é um ganho direto. A equipe recebe o prédio com manuais claros, sistemas ajustados e treinamento feito. Para o cliente final, é a diferença entre comprar um edifício certificado de papel e um edifício certificado que de fato performa. O comissionamento não é burocracia do lead, é a etapa que conecta projeto e realidade. E os documentos que ele gera são a prova formal de que esse processo foi feito. Quem ignora o CX certifica o edifício. Quem investe no CX garante que o edifício funcione. Se você está conduzindo um projeto LEED BD+C ou pensando em começar, vale conversar com quem já fez esse processo em obras reais. A Ares atua desde a viabilidade até o comissionamento, garantindo performance. Acesse o site da Ares ou fale com a nossa equipe. Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Siga a Ares nas redes sociais para continuar aprendendo sobre sustentabilidade e eficiência na construção civil.